Em estúdio para analisar os temas do dia e também, naturalmente, as medidas de austeridade anunciadas pelo Governo estão João Queiroz e Pedro Rodrigues. Meus senhores, muito boa tarde, obrigado pela vossa presença neste fecho de contas. Pedro, pedia-lhe uma primeira reação, e porque é a primeira vez que estamos a falar depois do anúncio de novas medidas de austeridade, como é que vê estas novas medidas para Portugal e, claro, para os contribuintes portugueses? Bom, as notícias para os contribuintes portugueses não são famosas, uma vez que a austeridade traduz em novo aumento da carga fiscal, o que, obviamente, para quem trabalha por conta de outrem, porque a maior parte destas medidas são em sede IRS, vai agravar substancialmente o que cada contribuinte fica de rendimento líquido no fim do ano. Portanto, numa economia já de si deprimida, com o consumo a baixar, estas notícias só tenderão a agravar a situação. João, como é que se justifica perante os portugueses, perante os parceiros sociais e políticos, um ajuste tão grande feito quase todo do lado da receita? Bom, eu ia dizer facilmente, vejamos da seguinte forma. Nós já estamos com um ano sob ajuda externa e com possibilidade de estar numa bancarrota. Uma grande dificuldade de acesso ao crédito que neste último ano vem sendo trabalhado e isso foi uma grande evolução. Isso aí, as medidas de austeridade que foram implementadas não foram assim tão maus e tão penalizadoras nesse ponto, que é manter alguma linha, manter alguma liquidez relativamente ao estrangeiro. Agora, relativamente à questão das contas externas, já vínhamos falando que tinha sido equilibrado, esse ponto não oferece grande dificuldade. Agora, relativamente à parte interna, continua a ser a mesma questão que vimos debatendo há um ano e para trás. O setor Estado continua a consumir muitos recursos relativamente às contrapartidas que vai fornecendo. O custo é demasiado rígido para se poder adaptar ao decréscimo da evolução da economia para este ano e para os próximos anos. Para onde é que vamos ajustar? Da forma mais fácil, relativamente às receitas de impostos. Receitas de impostos de que forma? Direta ou indireta? Indireta, se estivéssemos a mexer no IVA ou outro tipo de impostos, provavelmente canalizaria ou estimularia a fuga de impostos. Vamos diretamente, como disse ao Pedro, ao rendimento das famílias. Portanto, basicamente, é uma modelização, como nos foi dito, àquilo que verificamos há 2 ou 3 semanas atrás. Acho que a leitura não deve estar muito longe disto. Voltamos ao velho problema. Agora, se cortas o rendimento às famílias, o consumo vai provavelmente cair ainda mais. O ajuste vai continuar a ser assim. Rendimento disponível, consumo mais baixo, poupança mais baixa. Agora, também devemos olhar para aquilo que é a estrutura da despesa das famílias nos últimos anos. Foi sobretudo para quê? Relativamente à compra de casa, relativamente à troca de viatura, relativamente a algum conjunto de bens duradouros que provavelmente vão ter que ser mais duradouros ao longo do tempo. Já vemos que relativamente à habitação já houve impacto, relativamente às vendas de automóveis novos ou em segunda mão, estamos a falar em percentagens de 50%, portanto há aqui um conjunto de ajustamentos que vão sendo feitos. Agora vamos ver como é que estabiliza, até que ponto é que esta carga fiscal direta relativamente às famílias e às empresas começa a estabilizar, de forma que as famílias comecem a reduzir o seu grau de incerteza e incorporem isso nas suas poupanças e consumo. É evidente que, como o Pedro estava a dizer há bocado, isto reflete sobretudo no curto prazo, naquilo que as empresas vão estipular nos seus orçamentos e nos seus orçamentos de compras e como é que isto vai impactar em termos de mercado de emprego. Para já, não de uma forma muito simpática, mas terá que haver uma estabilização. Essa estabilização será feita como? Vamos ver como é que também será estabelecida a forma como o Estado vai reduzindo. Não pode continuar a ser à custa só das receitas, tem que haver uma contrapartida por parte das contas do Estado do lado da despesa. Já foi dizendo que a parte da despesa olharemos para ela a partir do próximo ano. Pedro, olhando, já falamos, João, Pedro, em relação a esta taxa liberatória também anunciada, juros sobre depósitos, e sabemos que tem sido um dos fomentos, eu diria, para as famílias pouparem, fazerem depósitos, deram de resto uma ajuda importante à banca.
os juros sobre os depósitos chegam aos 28%. Também a taxa Tobin, a criação de uma taxa Tobin em Portugal, que pode chegar aos 0,25%, embora Vítor Gaspar não tenha anunciado ainda quanto será, diz que ainda vai ser estudada. E as transferências para offshore de 35%. O que é que este bolo, nomeadamente e excluindo para já as offshore, que implicação é que vai ter, olhando, por exemplo, para as transações financeiras e pegando no exemplo que foi dado, que é o exemplo de França? Bom, eu por acaso não tenho dados sobre o impacto que a taxa Tobin, os efeitos que está a ter em França. No entanto, como o Ministro disse, ainda está em estudo e tudo depende sobre que tipo de ativos é que esta taxa Tobin vai incidir. Se vai ser só sobre as ações, se vai ser sobre todos os instrumentos. A ideia que fica é que será sobre todos os instrumentos, porque o que é dito pelo Ministro das Finanças é sobre todas as transações financeiras. Nesse caso, infelizmente, a nossa Bolsa de Valores e o valor de transações em ações na Bolsa Portuguesa, acho que não vai ser por aí, provavelmente, que vamos resolver o problema do Orçamento de Estado. As transações já são baixas e, portanto... Podem ficar ainda mais fracas ou mais baixas? Podem, tudo pode ficar... para zero. Exatamente, tudo pode ficar mais baixo. Obviamente, eu não diria que vai deixar de haver investimento nas ações portuguesas. O que eu diria é que provavelmente vai haver menos transações. E cada vez as pessoas... Isto penaliza mais aqueles investidores de curto prazo, que estão à procura de um ganho de 2, 3, 4% e que, consoante a taxa e consoante se incidir só na compra ou também na venda, que vai retirar parte do lucro ou da mais-valia que um investidor tem ao fazer esse investimento. Aqueles investidores com um prazo temporal mais alargado, provavelmente 0,25% não vai influenciar muito esse tipo de investimento. Agora, no mercado de obrigações, como nós estávamos a falar lá fora, o impacto pode ser um bocadinho maior, porque os montantes são muito maiores do que no mercado de ações e, portanto, se incidir também sobre o mercado secundário de obrigações, poderá ter alguns reflexos. Olhando, João, para o caso da taxa liberatória sobre os juros dos depósitos, até agora andaram a dizer aos portugueses: poupem, apesar da conjuntura difícil e dos cortes consecutivos nos rendimentos disponíveis das famílias, tentem poupar, mas a verdade é que os portugueses, os que conseguiram poupar muito ou pouco, o que render essa poupança, 28% vão direitinhos para os cofres do Estado. Exatamente, mas aqui também tem que haver uma destrinça. Estamos a falar relativamente a um rendimento sob a forma de um juro ou relativamente a um dividendo. Estamos a falar de juros quer de depósitos a prazo, quer de obrigações. Agora, se quanto mais o ativo também tiver implícito um determinado risco, provavelmente, se calhar, vai haver investidores que estão menos disponíveis para financiar essas empresas através da aquisição de capital. Provavelmente essas empresas, através do mercado de ações, como o Pedro estava a dizer, já está tão insípido, provavelmente ainda pode ter alguma possibilidade de reduzir mais, e aí vão pegar um bocado ao que aconteceu nos mercados nórdicos na década de 90, em que se introduziu uma taxa similar, em que durante 3 ou 6 meses teve-se uma execução fantástica, depois nos passados 20 anos até atualmente não tem expressão nenhuma. Agora, se tiveres, por exemplo, o caso de empresas cotadas que façam emissões de dívida, este ano tivemos algumas a fazê-lo, com alguma, ou eu diria com toda a facilidade, não tiveram grandes problemas em colocar essa dívida, pode inverter-se esta tendência. Se estiverem a pagar taxas muito acima daquilo que o mercado está a fazer e compensa a probabilidade de risco que o investidor está a tomar, que o credor vai tomar, provavelmente pode ser inócuo nesta percentagem. Caso contrário, pode ter algum impacto e reduzir ainda mais a capacidade dessa empresa tomar financiamento. Agora, relativamente às empresas, à dívida soberana nacional, não me parece assim, muito racional estar a introduzir neste momento. Estamos a convidar estrangeiros para tomarem risco no nosso país. E vamos dizer, já agora também participam... Pagam mais um bocadinho. Exatamente. Mencionaste muito bem relativamente ao exemplo de França. França foi um exemplo de algo que, pessoalmente, considero que foi estudado e estruturalmente possa estar correto. Porquê? Primeiro estamos a falar só de um grupo de ações que tinha uma capitalização bolsista em 1 de dezembro de 2012 acima de 1.000 milhões. Depois estamos a falar... Há um conjunto de atenuantes para ter essa taxa. E depois estamos a falar numa grande economia muito aberta, numa praça que não tem as mesmas características que a Bolsa Portuguesa. E qualquer empresa que
tem mais de 1.000 milhões, que está cotada no Euronext de Paris, tem uma grande facilidade também para estar sob a forma da ADRs nos Estados Unidos ou noutro sítio. Agora, nós estamos numa outra perspectiva. Podemos estar a ter um usufruto, uma janela de espaço muito curta e depois poder implicar ser menos um mercado natural de financiamento para as próprias empresas. E isso vai implicar o quê? Quem já carrega, os investidores que já carregam uma poupança através do mercado de capitais, vai ter alguma dificuldade, ou pode ter uma maior dificuldade, de ter essa recuperação de capital num prazo mais curto. O que eu estou a dizer é, se vai demorar 3, 4, 5 anos, provavelmente, se calhar, tem mais uns meses para ter mais liquidez no mercado e poder reduzir o seu espaço de risco. Pedro, olhando para outras questões, nomeadamente, e pegando mais uma vez nas palavras de Vítor Gaspar, para a operação de troca de dívida realizada ontem pelo GCP, Vítor Gaspar disse que foi um sucesso. Pode daqui entender-se que Portugal já tem algum caminho, ou meio caminho, andado para regressar aos mercados, para emitir dívida no próximo ano, em setembro de 2013, pegando também na data de Vítor Gaspar? Eu acho que a operação acaba por ser positiva para o Estado português. O objetivo, claro, desta operação foi estender a maturidade das obrigações, das responsabilidades do Estado. Ou seja, diminuem em cerca de 40% o montante que estava em aberto de responsabilidade para o próximo ano. E que é um objetivo declarado pelo Governo de tentar voltar ao mercado. E, portanto, transferindo 40% desse montante para 2015 já, digamos que, como nós falamos nos mercados derivados, é comprar ou neste caso, é o idêntico a um futuro e, portanto, estabelece já uma taxa de juro que, neste caso, até é mais baixa nas obrigações que foram trocadas em 2015, relativamente às que existiam em 2013. E, portanto, com isto, o Estado consegue poupar alguma coisa nos cupões, consegue estender a maturidade para 2015 dessa parte que foi trocada, e pronto, e deixa... Mas os mercados veem já esta operação de troca como, e disse também o Ministro das Finanças, como o regresso de Portugal ao mercado das obrigações. Numa certa componente, provavelmente, para aqueles que acham que possa ter havido uma reestruturação da dívida de 2013 para 2015, mas basicamente o que é que o Pedro está a dizer? O Estado, nós pagamos mais 2% de uma emissão que terminaria em setembro do próximo ano, que seria reembolsada a 100%. Por outro lado, dá-se um desconto de 5%, porque se compraria porque comprar 95%, e seria colocada a emissão de 2015. Poderá ser, tendo em conta os dados atuais e as perspectivas de crescimento da nossa economia, provavelmente poderá ter sido equilibrado tanto por parte do nosso Estado como por parte de quem tomou. À partida, nessa perspectiva, pode ter sido um bom negócio para ambas as partes, tendo em conta a evolução que estamos a fazer. Não, vamos lá ver uma coisa. A evolução das taxas de juros do mercado das obrigações portuguesas tem vindo a indiciar, desde que houve o discurso de Mário Draghi antes do verão, algum aliviado das tensões em Portugal. E, portanto, passou a ser mais provável a volta de Portugal ao mercado em 2013. Obviamente que isto é um antecipar e pode ser lido dessa maneira. Portanto, desse ponto de vista, vamos lá ver, se Portugal tivesse que fazer o rollover todo da dívida, ou pagar a dívida de 2013 daqui a um ano, se tivesse nessa altura que emitir a 2 anos para 2015, não saberia a que taxa que ia pagar. E se as coisas continuassem complicadas, não conseguir emitir a 3,35% do cupão, mas emitir um custo mais elevado. Portanto, desse ponto de vista, acho que a operação é um sucesso para o GCP e para o Governo português. Ainda assim, João, eu não resisto a perguntar-te, foram exageradas as palavras de Gaspar. Terminava e víamos há pouco o Vivo na Peça a dizer, aqui há uns meses falava-se na possibilidade ou não de Portugal regressar aos mercados em 2013, regressou, não em 2013, mas em 2012. Pode ser um eufemismo, porque não? Pode-se considerar, tivemos a dizer a investidores externos e nacionais, convidá-los a assumir risco, e está lá, foi assumido, foi um acesso aos mercados e pode-se considerar uma primeira medida. Sendo que nesta altura não se sabe, pelo menos não se sabia, quem é que comprou esta dívida.
se era mais nacional, se domésticos era mais, ou internacionais. e se eram mais instituições de crédito nacionais, e se era mais Também são sempre pormenores importantes nesta Exatamente, altura. isso é um detalhe que era muito interessante, mas se também voltássemos a repetir este tipo de operações, que acho que seria bastante equilibrado por parte do IGCP, que vai gerindo de uma outra forma também o seu estoque de dívida, poderíamos ter a melhor percepção, e também era uma forma muito interessante de ir testando o mercado e de verificando. Esperemos que haja mais destes testes para ir empurrando e gerindo de uma forma para um prazo de vencimento mais para a frente este tipo de colocações. Claro, agora também vai depender do tipo de risco percebido por parte dos investidores e do tipo de crescimento que vamos apresentando, ou estimativa de crescimento que vamos apresentando, não para este ano, mas relativamente a 2014, 15 e por aí adiante. Pedro, olhando para as palavras de Mário Draghi já ao início da tarde de hoje, a dizer na Eslovénia que está atento à crise em Portugal, disse 2 pontos que eu queria destacar. Um deles é o fator político, continua forte em Portugal, são as palavras do Presidente do BCE, e que está preocupado, assim como outros representantes, com a crise social no país. 2 condições importantes, de resto destacadas pela Troika nas várias avaliações, podem estar em causa agora, e pode estar em causa o programa de ajustamento de Portugal, com estas tensões políticas que, entretanto, parecem estar mais ou menos resolvidas, ou numa espécie de banho-maria, mas a crise social poderá estar longe de estar resolvida nesta altura. Eu acho que a crise social só tende a piorar, principalmente depois das medidas anunciadas ontem. A crise política está em banho-maria, está pelo menos até à discussão do orçamento na Assembleia da República. Devem estar tudo a estudar e à espera que o orçamento seja apresentado. Mas estes fatores podem mudar, e há pouco falávamos do alívio no mercado secundário da dívida que se assistiu depois, no início de agosto, Draghi ter falado aos mercados e garantido que iria fazer tudo o que estava ao seu dispor para a sobrevivência do euro, mas estes fatores, se alterarem, podem mudar a realidade nacional. Estes fatores político e social. Obviamente que alteram as coisas. Vamos lá ver. O pior que poderíamos ter agora, não querendo tomar nenhum lado partidário, era uma crise política em larga escala. Isso aconteceu na Grécia e viu-se o que é que estes 3 meses fizeram na Grécia. O programa de ajustamento continua a não ser cumprido, as tensões sociais voltaram, se calhar, ainda com mais força e portanto, se bem que nós estamos vinculados a um programa da Troika, eu acho que mesmo que houvesse mudança política ou mudança de cor política no governo, ou houvesse alguma troca ou remodelação do governo ou qualquer coisa desse género, Portugal está vinculado a um programa de ajustamento feito e assinado com a Troika, que é o FMI, a União Europeia e o Banco Central Europeu, e portanto não há muita forma de escaparmos do que está em cima da mesa. Agora, se o programa de ajustamento podia ser conduzido em alguns pontos de uma maneira ou de outra, isso toda a gente tem a sua opinião. Obviamente que quem vai pagar mais impostos acha que se devia ter reduzido muito mais a despesa já, o Governo acha que não conseguiu e que não podia conseguir, portanto, isso há de haver sempre divergências e também é isso que faz os debates na Assembleia da República. Agora, não vejo acho que só podia ser contraproducente uma crise a larga escala, de o país parar por greves e mais greves e haver uma ruptura política no nosso governo. João, vamos ter até meados de 2015, como dizia ontem o Financial Times, para ajustarmos todo este programa e provavelmente vamos receber mais dinheiro. E quem me dera ver mais 2 ou 3 meses. Para já, a minha visão não é tão inteligente como a do Pedro e é mais redutora. Basicamente começa, o que é que o Sr. Draghi teve a dizer? Basicamente está atento às questões políticas e sociais. Se aproximar da Grécia, provavelmente, se está sobre ajuda externa, nós podemos comprar a dívida. Ponto. Agora, vamos vendo as coisas ponto a ponto. Como é que é aprovado o orçamento? Provavelmente deverá passar, se o Presidente da República não colocar aí nenhuma... Não congelar o processo, provavelmente não será por aí. Chegamos a 2013, provavelmente, aí devemos ter, 2013, 2014, devemos ter aí o término da ajuda externa, temos que começar a fazer
devolver o capital mais os juros, que provavelmente a partir daí é que poderemos estar a reequacionar e provavelmente já estaremos a perspectivar a nova legislatura e aí pode-se começar a racionalizar novos cenários, que taxas é que podemos pedir e a quem é que podemos pedir, se não gostamos do FMI, do Banco Central Europeu ou da Comissão Europeia, podemos procurar outros parceiros. Mas para já, provavelmente, olhando para o que os sociólogos têm dito relativamente às últimas manifestações, as pessoas continuam a ser uma boa forma, a manifestação menos politizada e menos estruturada por parte da nossa sociedade para ser uma forma também de mostrar que é bastante saudável, de demonstrar o seu sentimento e de libertar os seus receios e fazer sentir os seus receios. É importante fazer sentir isso de uma forma transversal a toda a sociedade. E é bom que continuam a fazer. Não parece que isso vá assustar os nossos credores ou quem nos está a pedir ajuda externa. É natural que fiquem mais vigilantes porque puseram aqui capital, estamos a falar de qualquer coisa como 78 mil milhões, só para ajudar a banca 16 mil milhões. É natural que haja sempre que os nossos credores de curto prazo mantenham-se sobre vigilância por causa do risco de contraparte. Pedro, Draghi disse também hoje que, e falou das medidas implementadas tanto em Portugal como em Espanha, e entrando agora no tema espanhol, que começamos a ficar sem tempo, disse que as OMT, ou o Programa de Compra de Dívida no Mercado Secundário, estão prontas já hoje, se forem necessárias. Esta é uma mensagem direta para Mariano Rajoy. Esta semana li alguns analistas internacionais dizerem que, e a expressão era mesmo esta, estão a começar a ficar sem paciência em relação ao pedido de resgate total de Espanha. Pois, aquilo, vamos lá ver, parece todos os dias que saem notícias sobre Espanha e sobre o primeiro-ministro espanhol, um dia parece que avança na direção do pedido de ajuda, no outro dia diz que não é preciso coisa nenhuma. Houve rumores que telefonou ao primeiro-ministro italiano e disse: se vocês forem, nós também vamos. E, portanto, isto é um bocadinho o jogo do gato e do rato. Obviamente, eu acho que Espanha tem uma pequena vantagem quando pedir ajuda, é que já implementou muitas medidas de austeridade que provavelmente iriam ser pedidas por parte da Troika. Aliás, isto é quase um programa da Troika sem a Troika. Exatamente. É só quase uma questão de orgulho nacional. Não, nós implementamos todas as medidas de austeridade, mas não pedimos ajuda. E, portanto, como se viu também, as tensões sociais em Espanha começam a agravar-se. Eu acho que, eu sinceramente acho inevitável Espanha ter que pedir ajuda. Eu acho que mais cedo ou mais tarde, e se calhar mais valia mais cedo do que mais tarde, porque tirava muito desta incerteza, mas eu acho que é inevitável que Espanha mais cedo ou mais tarde vá pedir ajuda. Eu diria, João, e pegando no leilão realizado hoje por Espanha, se olharmos para, e há pouco estávamos a ver esses dados com o Pedro, se olharmos para uma das emissões, e foi uma tripla emissão, a emissão a 3 anos, houve um aumento das yield exigidas pelos investidores, pode ser aqui um sinal de alerta. Estamos a falar de uma maturidade que ainda tem o efeito de segurança do BCE. É verdade. Mostra aqui que esta parte subjetiva, estas imagens que temos observado nas televisões, toda esta convulsão social e relativamente a algumas incertezas que possa haver internamente, a forma como é gerido os diversos Estados dentro da Espanha e a forma como se chegam a alguns equilíbrios, também se vem transparecendo aqui no risco percebido. Agora, eu observaria pela globalidade e eles terem conseguido colocar quase a totalidade da emissão, apesar de nos 3 anos esse destaque ser muito relevante, mas com estas incertezas parece-me estou mais do lado do sucesso do que o facto de ter havido um pick-up ali na parte dos 3 anos. Não parece ser problemático, tendo em conta também a estrutura das taxas, que continuam muito mais abaixas em todas as maturidades relativamente, por exemplo, a uma questão como a nossa economia. Também, de acordo com o que o Pedro diz, quanto mais cedo pedisse que provavelmente conseguiria ajustar os prémios de risco por parte dos investidores e permitiria ter outra calmia. Agora, provavelmente, o governo espanhol está aqui a tentar gerir a agenda social e o seu posicionamento com esta questão primordial e perentória. Foi interessante ver os resultados, alguns resultados relativamente aos testes de pressão anunciados na sexta-feira.
relativamente à banca, não parece ter criado uma cratera ou ter afastado os investidores, ajustou-se de acordo com as expectativas, portanto, esse poderia ser o sinal. Embora a Moody's mais... diga que os valores podem chegar aos 105 mil milhões, as necessidades, mas pronto, já são outros 500. E é num cenário provavelmente mais pesado, se calhar com uma maior contração do crescimento económico, se calhar mais alguma imparidade, mas provavelmente também valeria a pena fazer considerar algum haircut relativamente a essa previsão, porque neste momento os mercados naturais de exportação também relativamente à Espanha não estão a contar uma história tão má como se perspectivava. Estamos sem tempo, meus senhores, muito obrigado pela vossa análise. Deixo apenas uma expressão utilizada hoje por Vítor Gaspar no Parlamento para consideração, a dizer, e esta é nitidamente uma mensagem política: temos o melhor povo do mundo, a referir-se aos portugueses. João Queiroz, Pedro Rodrigues, com a análise do dia e, naturalmente, das novas medidas de austeridade anunciadas pelo Executivo de Pedro Passos Coelho.